Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, a gente começa hoje com a questão da divisão internacional do trabalho, tá certo? A expressão divisão internacional do trabalho, como o próprio texto diz, né? Como o próprio texto diz, ela foi cunhada por Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, quando em 1776 o filósofo britânico estudou a fundo o sistema de produção nas oficinas do século XVIII. Para Smith, tornar-se muito mais produtivo dividir os operários em função. Cada um teria sua função pré-determinada. Ele dá um exemplo no livro, né? Um alfinete. Como produzir um alfinete? Então, um homem estica o arame, outro o endireita, um terceiro corta e o quarto aponta, um quinto esmerilha o topo para colocar a cabeça. Então, na produção do alfinete, você utiliza 5 operários, né? Cada um fazendo uma função, né? Evidentemente que quando Smith ele colocou essa divisão internacional do trabalho, na realidade, né, a tecnologia existente até então na Europa não era como hoje. Então nós temos que nos adequar. Quando a gente estuda isso aí, a gente tem que sempre pensar no nível tecnológico em que as empresas estavam submetidas no século XIX. Quer dizer, hoje você tem uma máquina, ninguém mais estica um arame para fazer um alfinete, né? Ninguém corta. Hoje você tem uma máquina que faz tudo, você coloca o arame e sai o alfinete na outra ponta. E você tem alguém que opera uma máquina dessa, tá certo? Que aí é um operário especializado, né? A máquina ela é computadorizada, né? Então as máquinas sofisticadas elas são computadorizadas, então requer um trabalhador especializado, tá certo? Isso aí, esse processo de diferenciação de funções, ele acentuou-se em função da Revolução Industrial, em função da extrema capacidade produtiva que a Revolução Industrial ela trouxe, né? Com a intensa internacionalização da economia no século XX, tem início uma nova divisão do trabalho. Ou seja, os países especializam-se em determinada etapa do processo produtivo. Os países especializam-se em determinada etapa do processo produtivo. Os países pobres exportam mão de obra barata e matéria-prima. Os países ricos produzem as etapas de um produto e montam em outro produto. Por exemplo, quando aqui para o Brasil vieram, na década de 50, né, as montadoras de automóvel, essas montadoras de automóvel, o próprio nome já está dizendo, montadoras. Por quê? Porque quando você traz uma montadora de automóvel, as peças elas vêm de outro local, vêm de vários, aqui só monta. E quando você tem um local que só monta, né, naquela época só se montava, você não existe a questão da transferência tecnológica. Os países que fazem a montagem desse produto continuam atrasados tecnologicamente. Esse é o detalhe, tá certo? Porque quando você tem a montagem, você não tem a transferência de tecnologia. Porque a transferência de tecnologia está na fabricação, tá certo? A divisão internacional do trabalho, como ele cita aqui, diz que acompanha a evolução do capitalismo e vai se dinamizando à medida em que o processo produtivo torna-se mais sofisticado. Nos dias de hoje, os produtos eletrônicos de alta tecnologia, como os jogos eletrônicos, os notebooks e os tablets, envolvem inúmeros países nas diversas fases de produção, acentuando assim a divisão do trabalho. Por quê? Porque os componentes desses equipamentos, eles são produzidos em diversos países do mundo.
Normalmente se procura produzir onde o custo de produção e de exportação é mais barato. Muitas das empresas transnacionais de equipamentos eletrônicos produzem a partir da China, ou melhor, a partir das ZES, né, nas zonas econômicas especiais que existem na China, onde a China convive com o sistema, com os dois sistemas, né, capitalismo e socialismo. E na China, apesar de ter uma mão de obra barata, abundante e todas as condições de se exportar. O custo de produção é pequeno e muitas dessas empresas de tecnologia elas produzem na China e exportam a partir de lá. Então, essa questão de dizer que o produto chinês é Xing Ling, que o produto não, isso aí não, porque tem várias empresas de nome que exportam da China. Tá certo? Várias empresas que têm suas fábricas na China e exportam a partir dela. Não necessariamente que o produto chinês seja vagabundo, não. A China começou a crescer, quando ela começou a crescer, ela imitava muito. Então jogava muito produto barato, de baixa qualidade no mundo, entendeu? Só que agora a questão da China se modificou. Né? A China tem a terceira maior fabricante de televisões do mundo. Né? A China tem essa Huawei, né? Tem esses celulares da Xiaomi, que eles são altamente tecnológicos, isso é tecnologia pura. E hoje a divisão internacional do trabalho, ela requer trabalhador especializado. Falta emprego para trabalhador não especializado no Brasil hoje. Mas quem é especializado em alta tecnologia, está faltando quem assuma essa alta tecnologia. Porque você tem, por exemplo, não vou longe não, vamos aqui para o campo, né? Então você tem hoje uma colheitadeira de cana de açúcar, uma máquina que faz a colheita da cana de açúcar. Essa máquina, ela substitui 100 cortadores de cana. Ela é toda computadorizada, trabalha 24 horas por dia durante o período da colheita. E ela precisa de quê? Precisa de um trabalhador especializado naquele programa, treinado naquela máquina para operá-la, porque é computadorizada. Não é só você tirar uma carteira de motorista, como tinha antigamente, e dar um tratorista para ele cortar a terra. Acabou-se, não existe mais isso, trabalhador especializado. Um dia desse mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre um operário que opera uma dessas máquinas, né? Isso numa plantação de soja, né? E o salário do camarada simplesmente era R$8.000, o salário dele. Porque ele era um trabalhador especializado, era um cara que era técnico em informática e ele fez curso de especialização, né, para operar aquelas máquinas, fez curso na própria empresa, porque é tudo computadorizada. Ali é um programa, você tem que saber operar. E o salário é R$8.000, o cara que opera uma máquina dessa. Você tem uma ideia, porque o trabalhador ele é especializado. Agora, aquele trabalhador sem especialização, com pouca instrução, esse está faltando emprego mesmo, que é o trabalho mais bruto, né? Tá certo? Não que ele seja menos prestigiado do que um trabalhador, não. É só porque quanto menos você estuda, menos especializado você fica. Isso é uma notória do mundo, não sou eu que estou dizendo. É o mundo capitalista que nós vivemos é quem diz. Você quer ganhar melhor, você tem que estudar. Você tem que se especializar. Hoje um curso de graduação não vale mais. Você tem que cursar a graduação e tem que fazer especialização, mestrado, doutorado, etc. Tá certo? A desigualdade no mundo, o mundo ele é extremamente desigual. Conceitos e expressões, ele diz o seguinte: até aqui nos subsidiam a entender essa inexorável realidade. Segundo estudos do Banco Mundial, 1,4 bilhão de pessoas, um quinto da população mundial, encontra-se na situação de pobreza extrema. Faltam comida, água, educação, cuidados médicos, serviços sociais a essa população. O parâmetro utilizado pelo organismo para mensurar essa linha de pobreza corresponde ao rendimento de $1,25 ao dia, na condição técnica de pobreza extrema ou miserável, ou $2. Então, a pessoa que vive com menos de $2 por dia, né, hoje,
era $1, isso aí baixou um pouco, aumentou, ela é miserável. Quem vive com até $2 é pobre. Quem vive com menos de $1, no padrão é $1,25, isso aí ela é considerada miserável. Se uma pessoa passa fome, certo? Uma pessoa que vive, vamos dizer, um dólar hoje está custando 5,75, vamos dizer, $1,25, R$6, 6 e alguma coisa. A pessoa que só tem R$6 para comer durante o dia, ele vai passar fome, com certeza, né? Ele vai passar fome, ele está numa linha de pobreza, numa linha de miséria. Quem está com $2, em torno de R$11, esse é pobre. Mas mesmo assim eu acho que ainda passa fome, deve fosse ele sozinho, mas dependendo se tiver família, aí o extremo é igual, né? E o preocupante é que essa desigualdade ela não apresenta melhora. O que acontece é que o fosso entre os ricos e os pobres vão se distanciando, né? Por exemplo, atualmente apenas 1% da população mundial concentra um rendimento de 2,7 bilhões de pessoas. Ou seja, quase a metade da população do globo. Ganha o quê? Aproximadamente um rendimento equivalente de 2,7 bilhões de pessoas, ou seja, quase. O rendimento dessa população mais rica do planeta vem aumentando nos últimos anos, ao passo que a imensa maioria está diminuindo, excetuando-se a China. Por que eles excetuam a China? Ele diz que a maior parte do mundo vai diminuindo. A população pobre, você nota no Brasil. No Brasil, até alguns anos atrás, só tínhamos 3 milhões de miseráveis. Nós já vamos para 27 milhões. Já disse isso em outras aulas, eu não quero ficar repetitivo, né? Então ele diz o seguinte: 14% da população mundial, os 28 países do globo que apresentam melhores indicadores sociais representam apenas 14% da população mundial. Quer dizer, 28 países representam 14% da população mundial, representam os melhores indicadores sociais do globo, né? Como ele diz a China, porque a China, em função de tanto critica-se a China, né? Critica-se tanto a China, que a população chinesa ela não passa fome, não está miserável. Porque o governo, apesar daquela ditadura socialista, que ele segura, que ele mantém a pressão, mas a população ela tem auxílio, a população ela come, a população ela estuda, o governo mantém essa população. Ele cresce para manter a população do país dele, entendeu? Fala quem quiser falar, mas enquanto que o mundo todinho está nessa, a China está fora. Já pensou? Só a China está fora, tá certo? Para os críticos da China, né, que leiam que isso aqui são dados, não é o professor que está inventando, nem muito menos eu sou comunista ou vermelho, seja lá qual coisa, mas apenas dados que estão na apostila de vocês, tá certo? Outro dado importante é que os países com forte caráter de exclusão são 60% e detêm 36% da população mundial. Os que têm forte caráter de exclusão, né? Você vê, a grande maioria da população do planeta, 75%, vive em países pobres. Por aí você tem uma ideia, né? Aí a ONU, em 2000, ela lança um programa com o objetivo de amenizar a desigualdade, né? Um compromisso assumido por 191 países da entidade, com a finalidade de reduzir a problema extremo no mundo, a pobreza, até o ano de 2015. Olha só, já passou 2015 e a pobreza extrema não diminuiu. Por quê? Porque os países que assumiram este compromisso, a maioria não cumpriu este compromisso, não colocou o pobre dentro do orçamento do Estado. Você só acaba a pobreza quando o pobre entra no orçamento. Não é você dar uma ajuda qualquer, é você dar condições ao pobre de ascender socialmente, certo? Veja o caso do Enem. Eu estava olhando essa semana, em algumas reportagens, eu nunca vi tanto filho de pobre entrar para fazer medicina, como eu estou vendo. Depois que o Enem, esse ano foi demais também, né? Foi muito, quer dizer, né? Não foi demais, porque nunca é demais você dar igualdade de oportunidade às pessoas, né?
Mas por quê? Porque o Enem ele iguala, né? Não é só o papai pagar uma escola virada para a medicina, que custa R$ 3.000 por mês, o menino estuda o dia todo, vou passar em medicina. Não é assim não, o Enem ele é diferente, ele iguala as pessoas, tá certo? Então você dá a oportunidade do pobre também de fazer um curso de medicina, não é só o rico que pode fazer, porque o curso é elitizado, não é isso? Então os compromissos da ONU foram o seguinte: erradicar a pobreza extrema, né? Erradicar a pobreza extrema e a fome, certo? Erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, já que as mulheres são tão reprimidas em outros países, né? Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, a malária e outra doença, que em países a AIDS é um flagelo, certo? Em outros países. Garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento, né, ele tem que ser igualitário. Você tem como país desenvolvido ajudar um país que não é desenvolvido. Aquele melhora a qualidade de vida das pessoas. Um país rico, ele tem esta função social, apesar da maioria não fazer. A maioria explora os países pobres. Mas você teria que ter uma parceria de ajudar um país pobre, um ou dois ou três, uma economia como a americana, entendeu? Para que esses países pudessem dar oportunidade igual aos seus cidadãos, né? Por último, a gente tem aí os indicadores, né, de riqueza e pobreza per capita. Então você tem que ter renda, o IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então você tem que ter acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, né? E a renda, principalmente. Você tem que ter renda, né? Você tem que ter um salário condizente com o que você precisa para poder sobreviver, tá certo? Isso é o que manda o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Por último, nós temos aqui os países, olha, os países onde você tem os maiores indicadores sociais, tá certo? Então você tem aí a Noruega. O primeiro país é a Noruega. A Noruega está aqui, ó, aqui em cima. Olha, Noruega, Austrália, Suíça, Países Baixos, que é a Holanda, depois os Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, Singapura e Dinamarca. O Brasil é o número 79, tá bem aqui a criatura, ó. 70, Índice de Desenvolvimento Humano, 0,744. O Brasil, ele está abaixo da Líbia, que é um país que está em guerra civil. Ele está abaixo das Bahamas. Ele está abaixo do Uruguai, que é o nosso vizinho. Ele está abaixo da Bielorrússia, que vive uma ditadura lá também, entendeu? Que é uma ex-república, né? Aí por último você vem aqui, ó, médio desenvolvimento humano. O Brasil está em quê? Está em os primeiros colocados, né? Alto desenvolvimento humano. Essa tabela alto desenvolvimento humano, né? Porque em vista de outros países você tem até, a gente está pela metade, mas a gente sabe que isso não reflete a realidade do Brasil, a quantidade de pessoas que estão passando fome, a quantidade de favelas que existe, a quantidade de pessoas sem oportunidade, sem acesso à saúde, educação, segurança pública, água tratada e esgoto. A gente sabe que isso são coisas que no Brasil poucas regiões têm esse desenvolvimento, tá certo? Ok, pessoal? Beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima.